O jardim que crescia com a fé, numa tarde tranquila. Enquanto brincava no quintal, algo estranho aconteceu. Uma pequena semente começou a brilhar nas mãos de Lucas. Ele nunca tinha visto algo assim. Aquela não era uma semente comum. Lucas estava sentado perto de uma árvore, desenhando com um graveto na terra, quando percebeu algo diferente bem ao seu lado. No começo, parecia apenas uma pedrinha, mas havia um leve brilho vindo dela. Curioso, ele se aproximou. Ao pegar o objeto, percebeu que não era uma pedra a menos. Era uma pequena semente, lisa e quente, como se tivesse vida própria. Ué, disse ele, franzindo a testa. Semente não brilha. Ele virou a mão de um lado para o outro, observando com atenção. A luz era suave, quase como um piscar delicado, que aumentava e diminuía devagar. Lucas sentiu um leve arrepio. Não era medo, era como se algo importante estivesse acontecendo. Ele olhou ao redor do quintal, esperando encontrar alguém que tivesse deixado aquilo ali. Mas não havia ninguém. Só o som do vento nas folhas e o canto distante de um passarinho. Ele apertou a semente levemente entre os dedos. Ela continuava quente, quase como se estivesse viva. Será que isso é especial? Murmurou. Seu coração começou a bater um pouco mais rápido, não de preocupação, mas de curiosidade. Algo dentro dele dizia para não jogar aquilo fora, para guardar, para cuidar. Lucas então fechou a mão com cuidado, segurando a semente com atenção. E, naquele momento, sem perceber, ele estava segurando muito mais do que uma simples semente. Ele estava segurando o começo de uma história que mudaria sua fé, suas atitudes e sua forma de ver Deus. E aquela pequena luz era apenas o começo. Lucas tinha 9 anos e ganhou aquela semente de um homem da igreja. Cuide bem dela menos, disse ele. Ela cresce com algo muito especial. Lucas ficou curioso. Cresce com o quê? O homem apenas sorriu, mas não foi um sorriso comum. Era um sorriso calmo, cheio de significado, como se ele soubesse de algo que Lucas ainda iria descobrir. Lucas ficou olhando para ele por alguns segundos, esperando uma resposta mais clara. Mas é água? Sol? Perguntou novamente, tentando adivinhar. O homem balançou a cabeça devagar. Mais do que isso, aquilo deixou Lucas ainda mais intrigado. Ele segurou a semente com cuidado, observando aquele leve brilho que parecia pulsar entre seus dedos. E se eu não cuidar direito? Perguntou, um pouco preocupado. O homem se abaixou na altura dele e respondeu com uma voz suave. O importante não é ser perfeito, é cuidar com o coração. Lucas não entendeu totalmente, mas aquelas palavras ficaram guardadas em sua mente. No caminho de volta para casa, ele não parava de pensar naquilo. Cuidar com o coração. O que isso queria dizer? Ele já tinha plantado sementes antes com sua mãe. Sabia que precisava de água, terra boa e sol. Mas aquilo parecia diferente. Aquela semente não parecia comum. Ela brilhava. Ela era quente. E agora parecia ter um propósito. Lucas chegou em casa decidido. Ele não sabia exatamente o que fazer ainda, mas sabia de uma coisa. Ia cuidar daquela semente como nunca cuidou de nada antes. Porque, no fundo, ele sentia que aquele presente era muito mais importante do que parecia. Lucas plantou a semente no quintal. Ele escolheu um cantinho especial, perto da árvore onde costumava brincar. Era um lugar onde o sol batia pela manhã e a sombra chegava no fim da tarde. Parecia perfeito. Com cuidado, ele cavou um pequeno buraco na terra, usando as mãos mesmo. A terra era macia e um pouco úmida, e ele tomou cuidado para não machucar a semente. Antes de colocá-la no chão, ele parou por um instante, olhou para aquele pequeno objeto brilhante em sua mão. Espero que você cresça, disse baixinho. Então colocou a semente na terra e cobriu devagar, como se estivesse protegendo algo muito valioso. Depois disso, pegou um pouco de água e regou com cuidado. No começo ficou olhando, esperando alguma coisa acontecer. Mas nada aconteceu. Nenhum brilho, nenhum movimento, nenhum sinal. Lucas franziu a testa. Ué? Murmurou. Ele esperou mais um pouco, nada. No dia seguinte, voltou correndo para o quintal logo cedo. Olhou para o lugar onde plantou a semente. Ainda nada. Apenas terra. Será que eu fiz algo errado? Pensou. Durante os próximos dias, Lucas continuou cuidando. Regava todos os dias,
Olhava, esperava. Mas a terra continuava do mesmo jeito. Sem broto, sem brilho, sem mudança. Aos poucos, uma dúvida começou a crescer dentro dele. Talvez aquilo fosse só uma semente comum. Talvez o homem estivesse brincando. Talvez não tivesse nada de especial. Mesmo assim, Lucas não desistiu. Algo dentro dele dizia para continuar, para esperar mais um pouco, para ter paciência. E, mesmo sem ver resultados, ele continuou cuidando da terra todos os dias. Sem perceber, Lucas estava aprendendo algo importante. Nem tudo cresce na hora. Algumas coisas precisam de tempo e, talvez, de algo mais. Na manhã seguinte, algo finalmente aconteceu. Lucas acordou cedo, ainda com aquela mistura de esperança e dúvida no coração. Ele correu para o quintal, quase sem calçar os sapatos direito. Seu olhar foi direto para o lugar onde havia plantado a semente. E então, ele viu. Um pequeno broto havia surgido. Mas não era um broto comum. Ele era diferente, muito diferente. A pequena plantinha tinha um brilho suave, quase dourado, que pulsava levemente, como se estivesse viva de um jeito especial. Lucas ficou parado por alguns segundos, sem acreditar no que estava vendo. Não pode ser, sussurrou, com os olhos arregalados. Ele se aproximou devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse fazer aquilo desaparecer. Se agachou perto da terra e observou com atenção. O broto era pequeno, delicado, mas cheio de vida. Suas folhas eram fininhas, e o brilho que vinha delas não era forte. Era calmo, bonito, quase como uma luz que trazia paz. Lucas estendeu a mão, mas parou antes de tocar. Ele não queria estragar. Você cresceu mesmo, disse sorrindo. Naquele momento, uma alegria enorme tomou conta dele. Tudo aquilo era real. A semente não era comum, e o homem da igreja estava certo. Mas havia algo ainda mais especial. Lucas percebeu que o brilho parecia aumentar quando ele se aproximava com cuidado, como se a planta respondesse à sua presença. Aquilo fez seu coração aquecer. Não era apenas uma planta crescendo, era algo vivo de um jeito diferente. Algo que reagia. Algo que sentia. Lucas sentou ali por alguns minutos, apenas observando, em silêncio, e pela primeira vez, ele sentiu algo novo dentro de si. Não era só alegria, era gratidão. Gratidão por algo que ele ainda não entendia completamente, mas que sabia que era especial. E naquele momento, Lucas teve certeza de uma coisa. Aquilo não era apenas um broto. Era um milagre. E era só o começo. Com o passar dos dias, Lucas começou a perceber algo ainda mais incrível. Cada vez que ele orava, a planta crescia um pouquinho mais. Cada vez que ele fazia algo bom, menos ajudava alguém. Dizia a verdade. Era gentil, menos novas folhas apareciam. Ele começou a ligar as coisas. Aquilo não era coincidência. A planta estava crescendo com suas atitudes, com sua fé. Lucas começou a cuidar ainda mais. Orava perto da planta, falava com Deus, agradecia e observava as pequenas mudanças acontecendo. Era como se o jardim estivesse ouvindo, mas nem sempre era fácil. Um dia, Lucas brigou com um amigo. Ficou irritado, disse coisas que não deveria. E naquele dia, ele não orou. Quando voltou para o quintal, percebeu algo triste. A planta estava diferente. As folhas estavam mais caídas. O brilho mais fraco. Seu coração apertou. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a planta. Ele sabia o que tinha acontecido. Não era a planta que estava fraca. Era ele. Ele fechou os olhos, Deus. Me perdoa menos, disse baixinho. No dia seguinte, foi até o amigo e pediu desculpas, mesmo com vergonha, mesmo com medo. Mas ele fez. E algo lindo aconteceu. A planta voltou a crescer. Mais forte, mais viva, novas folhas surgiram e, pela primeira vez, pequenas flores começaram a aparecer. Flores brilhantes, bonitas, anteias de luz. Lucas sorriu. Agora ele tinha certeza. A fé fazia tudo crescer. Com o tempo, outras crianças começaram a perceber o jardim. Perguntavam, se interessavam. E Lucas começou a ensinar. Falava sobre orar, sobre fazer o bem, sobre cuidar do coração. E aos poucos,
O jardim começou a crescer ainda mais. Lucas aprendeu algo que nunca mais esqueceu. A fé é como uma semente. Quando cuidamos dela com amor, paciência e verdade, ela cresce, e não só fora, mas dentro da gente também.